atraso, não sei das coisas. Atraso ao... Atraso somos nós, né? Temos muito que aprender com eles. Atraso à grana que você quer ganhar. Exatamente. Entendeu? Destruindo culturas, destruindo povos, destruindo todo mundo. Então, exatamente. Enfim, né? Tá pronto aí, jovem? Podemos começar? Senão eu vou alucinar a professora aqui antes do programa. Bora. Hoje alucina durante o programa. Pois Pronto. é. Muito bom. Jurubebas? Ok, então é isso mesmo. É o Jurubebas, o pior e o melhor podcast do mundo. Beleza? Parece pretensioso, mas não é. Beleza? E hoje a gente está recebendo aqui uma convidada extremamente importante, com conteúdo de sobra para tratar do assunto que a gente vai tratar aqui hoje, que tem como coluna vertebral povos originários, né? É a coluna vertebral do que a gente vai falar. Como ela é pós-doutora, por exemplo, em educação, né? E é doutora em outros, em biologia e tal, enfim, ela está assim altamente qualificada para dar um show de conteúdo aqui no Jurubebas, e é esse o nosso interesse. E eu espero que você que vai acompanhar esse programa saiba reconhecer isso e outra coisa, divulgar isso, compartilhar isso com todos os seus amigos, porque é muito importante, beleza? Professora, doutora, pós-doutora, Lorena Dallara, seja bem-vinda ao nosso Jurubebas. Obrigada. Né? Já estou sabendo que o seu pai gosta de Jurubebas. Exatamente. Ele vai ficar com inveja, porque essa Jurubeba tá uma delícia. Apesar de que esse delícia, né? Ele é assim, ele é questionável, né? Sim. Porque tem gente que é delícia, Deus me livre dessa pílula de fel, mas eu amo, né? Então, seja bem-vinda, é muito bom tê-la aqui. Tenho certeza que a nossa conversa, se fosse assim numa varanda de fazenda, com aquele cafezinho, jurubeba, pão de queijo, não sei o que e tal, ia madrugada adentro. Com certeza. Para mim é uma honra estar aqui participando desse programa, né? Conhecendo esse programa. Eu espero poder contribuir, né, no assunto que eu trabalho, que eu sei, que eu desenvolvo há já algum tempo. Pesquisa. Né? Pesquisa, extensão, sou professora há mais de 20 anos e minha vida acadêmica é meio bagunçada, assim, né? Trabalhei mestrado e doutorado com sapos, rãs e pererecas do estado de Goiás. Por causa da biologia? Por causa da biologia, que é a minha formação, né, inicial. Depois fiz um mestrado em ecologia e o doutorado em ciências ambientais. Até então, essa parte dos povos indígenas, né, nem passava pela minha cabeça. Eu entrei num concurso na Universidade Federal, fui trabalhar no colégio de aplicação com crianças, trabalhei muito com a quinta série, a famosa quinta série. Bem famosa. Fiquei 5 anos no colégio de aplicação. Não me dei muito bem, né, por uma série de incompatibilidades, problemas na área de pedagógica mesmo com as crianças, eu vi que não era o meu caminho. E fui reenquadrada, então, no curso de Educação Intercultural Indígena da universidade. E lá estou desde 2011. E fez pós-doutorado. E fiz pós-doutorado que não é no pouco, México, né? Na universidade. Eu faço questão de valorizar essas coisas, porque assim, eu sei a dificuldade que é. Muito difícil. E eu sei a importância que isso traz, que isso tem, né? Então, assim, aqui a gente valoriza. Eu acho fundamental isso, Sim. sabe? É importante, mais ainda porque o pós-doutorado fugiu um pouco dessa área acadêmica, né, das ciências pesadas que a gente fala, as ciências hard. Então, me colocou o pós-doutorado em contato com o que eu faço hoje, né, que é a educação intercultural indígena. Eu fiz na Universidade Pedagógica Nacional do México, o pós-doutorado. E tive contato com outros povos, pude visitar universidades indígenas também. Foi num contexto, assim, político muito difícil no Brasil, quando eu fui. Foi 2019 eu fiz uma primeira licença capacitação no México. Depois voltei para o pós-doutorado, que já foi à distância, porque já coincide com
com pandemia, mas como eu já tinha ido para o México, então eu pude, né, ver o contexto dos povos originários de lá e trabalhar Ou seja, um pouco. exatamente nesse momento que você estava fazendo isso, o pensamento do governo no Brasil estava indo na direção completamente contrária. Completamente contrária à educação, à política dos povos indígenas. Então eu queria conhecer outros contextos, né? De outros povos, de outros países, os avanços que tinham lá em relação à educação. Eu acho que eles estão bem mais adiantados nesse contexto. Então foi uma troca mesmo de experiência, né? Com professores, com especialistas, né, em educação intercultural e com alunos indígenas também, né? Eu fui para a Universidade de Oaxaca, que tem uma faculdade que chama Embio, que é especializada em povos indígenas. Então aí foi uma troca, né, de experiência, de saberes, de conhecimento. Eu achei que nesse momento, né, depois de 15 anos de universidade, seria esse momento para conhecer, conversar um pouco mais, né? Ir para a prática. Ir para a prática. Na prática eu já fazia aqui, Sim, né? Eu estou sim. desde 2011 no curso de educação intercultural aqui de Mas o contato Goiás. é muito importante, né? É diferente, né? Assim, são coisas... Tem muita coisa que é parecida, mas esse é um grande... A gente muitas vezes fala povos originários, povos tradicionais, povos indígenas, e caracteriza e generaliza esses termos, né? Como se fosse tudo igual. Uhum. Os índios, né? Os povos tradicionais. E a gente vê que são contextos extremamente diferentes, são culturas extremamente diferentes, né? Então, assim, a pouca valorização do público em geral em relação a quem são esses povos, né? Entender que cada povo tem uma cultura, uma tradição, uma cosmovisão diferente. Então, foi uma troca bem positiva com os Professora, mexicanos. Já que a senhora falou que as pessoas têm essa dificuldade em reconhecer o que seria, né? Porque quando se fala, para a maioria, se fala povos originais, eles entendem índios, né? É isso que eles entendem. E a gente sabe que não é isso. Mas enfim, então, já que eu tenho certeza que quem está vendo esse vídeo, grande parte das pessoas, tem essa dificuldade. Então, vamos começar por aí. O que são, né? E como é composta, como é composto esse hall, por exemplo, aí, né, dos povos originários no Brasil? Como é que é isso? Para a gente esclarecer isso de uma vez por todas. Certo. Povos indígenas são considerados uma parte dos povos tradicionais, né? A gente tem pescadores, cortadeiras de sempre-vivas, a gente tem o pessoal do Babaçu, tem o pessoal lá os pescadores da região litorânea do Brasil, nos caiçaras. Então tem uma série de povos ribeirinhos, né, que são todos povos tradicionais. Povos indígenas é uma categoria, né, de povo tradicional. Os povos indígenas, né, a gente sabe que existe aqui há milhares e milhares de anos, muito antes, né? O termo... da civilização, entre aspas, chegar aqui, né? Porque às vezes eu me questiono o que é civilização de verdade. Se é a nossa ou se Na é essa verdade, a gente que já está estava numa lá. crise civilizatória, Sim, né? com certeza. Muito por não considerar, né, essas pessoas que lidam com o ambiente de uma forma completamente do que a população de modo geral, né? Que tem essa visão mercantilista de achar que a natureza só tem matéria-prima, né? Só tem recurso, mas não entende a relação intrínseca que esses povos têm com a terra, né? A terra não é A gente aprende muito nas ciências, e eu aprendi assim também, que a natureza é uma coisa... A cultura é outra, né? As ciências biológicas é uma coisa, as ciências humanas é outra. As coisas materiais e as coisas imateriais, né? E a gente não consegue fazer essa junção das coisas. O que os indígenas fazem muito bem. A gente é ensinado a não entender isso. Exatamente, porque o ensino é em caixinhas, né? É o português, matemática, geografia, história, biologia. Então a gente aprende como se fosse assuntos únicos daqueles temas, né? E quando a gente vê... o conhecimento, né, o saber do povo indígena, ele não sabe, muitas vezes, ele não tem nem palavra na língua para explicar essa divisão, né, essa fragmentação do que é natural, do que é sentimento, do que é a visão de mundo. Então, assim, a gente fala que a gente está num curso, né, que busca esse diálogo, né, essa interculturalidade, porque são 30 povos no curso, né, de várias regiões aqui do Cerrado e parte do Xingu, que é uma região de transição entre Cerrado e Floresta Amazônica. Então, esses alunos sabem... A gente tenta falar de transdisciplinaridade, né?
que é essa transdisciplinaridade? A gente nem conseguiu entender o que é a disciplina, né? Ou eu fico imaginando a cabeça desses alunos. Ou a gente fala, né, de multidisciplinas, né? Então, a transdisciplinaridade é o que eles trazem pra gente, né? O conhecimento, eles às vezes perguntam, o que é isso, professor? A gente fala, é o que vocês fazem o tempo todo, né? É essa conexão com as histórias, com a cultura, com a arte, né? Eles produzem tudo. E aí ainda a gente escuta, né, pela ignorância das pessoas, muitas vezes chegam para mim, porque o índio é preguiçoso. Eu escuto muito isso, né? Aí eu já paro, assim... Não, eu falo, gente, ele faz a sua própria casa, ele constrói o seu artesanato, ele procura a sua comida na natureza. É engraçado. Ele sabe ali, por exemplo, coisas que eu, como bióloga, não sei, né? Ele sabe dizer exatamente a época que a anta tem um filhote, quantos filhotes ela tem, né? Então, coisas que eu não tive acesso na biologia, a conexão que eles têm com a natureza é muito maior, né? Engraçado, sabe mesmo. Essa afirmação aí, que eu também já ouvi isso eu já ouvi centenas de vezes, não, porque o índio é preguiçoso e tal. A minha pergunta é muito simples nesse sentido. Assim, preguiçoso em que sentido? Porque preguiça, a grosso modo, preguiça seria uma indisposição ao trabalho, vamos dizer assim. Não, olha, eu não gosto, eu tenho preguiça, né, e tal. Eu estou indisposto. Preguiça seria isso. Aonde o índio é preguiçoso? O índio é preguiçoso em ser civilizado, em ter o comportamento que nós temos aqui, por exemplo, de acumular coisas. Sim, né, de fazer visão... poupança. Exatamente. Outro dia eu perguntei isso para uma pessoa, até hoje ele deve estar lá pensando como que ele vai me responder. Eu falei, escuta aqui, qual a lógica de um índio fazer poupança? Segundo, qual a lógica do índio usar roupas, terno, gravata, camisa? Qual a lógica do índio aderir à moda? E fui perguntando, qual a lógica, jovem? Aí não tem lógica. Falei, bom, então agora vamos melhorar a pergunta. Imagina se o índio viesse aqui agora na cidade exigindo que você tivesse um comportamento de índio. Qual seria a sua reação? Ou seja, as pessoas não se colocam no lugar daquelas pessoas para entender o que é a vida para eles, né? E de natureza, então, a gente toma um banho. Você acabou de dizer aí, professor, eu fiquei sabendo de coisas que a biologia não me ensinou. E esse conhecimento está lá, né? Exatamente. Então, assim, é uma visão muito capitalista, mercantilista, né? Que valoriza o dinheiro, né? Então, eles falam, é preguiçoso porque não tem uma relação direta com o dinheiro, né? Hoje falam que os índios, eles estão aculturados, eles deviam ficar lá no lugar deles, já que eles... Mas o índio tem celular, o índio tem caminhonete, né? Então, as pessoas falam isso para mim também. Então, assim, a gente tem que entender que as culturas são dinâmicas, né? Não é colocar... Elas vão se misturando. Elas vão se misturando, né? Eles têm um contato hoje, né, com o mundo não indígena, e eles precisam dessas ferramentas, dessas armas para se protegerem, né? Nossos alunos falam, olha, nossa luta antigamente era a borduna, o arco e flecha, né? Agora hoje não, a gente tem que lutar pelos nossos direitos. Então a gente precisa das coisas no papel, a gente precisa da escrita, a gente precisa do documento, né? A gente precisa da luta, né? Essa semana está acontecendo o acampamento Terra Livre, em Brasília. Todos os anos está completando 20 anos. Então tá lá povos do Brasil todo, né, em discussões, reflexões, pedindo os seus direitos, né? Que os direitos não são poucos, né? Não são poucos. E muitos negados, aliás. Negados, a maioria deles negados, né? Apesar da Constituição de 88 ter garantido esses direitos, né? A gente vê que na prática nada disso acontece, né? A Constituição de 88 na prática, em vários casos, ela é uma piada, né? Exatamente. Porque não funciona. Não funciona. Não é respeitada, tem uma garantia, aliás, inclusive, de educação, né, diferenciada para esses povos. Né? Porque eles têm que valorizar a língua deles, as línguas maternas, né? Então, por exemplo, nossos alunos aqui são todos bilíngues, trilíngues, né? A gente esquece que o Brasil tem mais de 350 povos e ainda tem povos isolados, sem contato nenhum com o não indígena e que esses povos têm mais de 270 línguas diferentes, né? E o que a gente aprende? Qual a língua falada no Brasil? Português. Pois é. São 270 línguas de
troncos linguísticos, famílias linguísticas. Então, assim, é um conhecimento, uma sabedoria, né, que não é reconhecida pelos não indígenas, né? A não ser que você tenta, realmente, eu posso dizer por mim, né? Até eu entrar nesse curso, eu não tinha muito contato, né, com o que era a cultura dos povos indígenas, né? Então, foi vivenciando na prática, porque a gente faz idas às aldeias também, todo ano, 2 vezes por ano. Eles vêm para Goiânia, tem um ensino aqui e a gente vai para as aldeias. E essa parte da vivência na aldeia é a hora que a gente está em contato ali com a comunidade e vê como ela funciona de fato, né? Que é um sistema de comunidade mesmo, né? Que aí você tem ali o pajé, que cuida das questões espirituais, você tem um cacique, às vezes mais de um cacique, tem as discussões, tudo é decidido no coletivo, de forma coletiva. Então, assim, eu me sinto, né, humanizada nesse sentido, assim. Então, eu saí daquela coisa academicista, que não tem uma abrangência, né? Artigos científicos, quem lê artigos científicos que não é da academia, né? Que é uma chatice mesmo. Não é fácil, não. Não né? é fácil. Então, assim, esse contato proporciona... Porque a gente trabalha muito com o diálogo, né? As nossas aulas são assim. Eu vou falar lá do que eu aprendi na ciência ocidental, eurocêntrica, colonizadora, né? Eu falo ali, a origem das espécies. Vamos falar de Darwin, né? Existiu essa pessoa. Mas para você, qual que é a origem da vida, a origem do ser humano? E aí você vai escutar e respeitar e entender que os contextos são os mais variados possíveis, né? E que, no fundo, eles acabam chegando a um lugar que é muito parecido, né? Por exemplo, pro indígena Carajá, ele fala assim, professor, o índio surgiu no Rio Araguaia, né? Você vai para a região mais do Maranhão, eles têm uma outra história completamente diferente, que o homem surgiu da cabaça. Por que a cabaça, né? Eu fiquei pensando muito sobre isso. Ela tem um formato de útero, né? A cabaça. Então, eles têm uma explicação, uma cosmologia, mitologias, né? Completamente diferentes do que a academia ensina pra gente, né? E tem que ser respeitado, né? Eu vou usar o termo inocência, mas não é adequado, né? Mas eu vou chamar isso de inocência. Se tem uma coisa que me fascina dessas pessoas, é exatamente essa inocência. Porque ela é suficiente para eles. Ela sempre foi suficiente. E isso nunca foi uma, digamos assim, foi algo que dificultou o desenvolvimento espiritual dessas pessoas, né? Então, eu tô chamando isso de inocência por absoluta falta de cultura mesmo, de não achar o outro termo que seria mais adequado. E aí, eu acho que isso irrita o não indígena exatamente porque ele de alguma maneira, ele consegue entender o poder disso, o quanto isso é benéfico e o quanto isso é base para uma coisa que a civilização não indígena, vamos dizer, busca, que é a felicidade. As pessoas, eu acho que elas olham para os povos indígenas principalmente, né? E sentem uma inveja que elas não conseguem explicar, e é exatamente por causa disso que tem essa coisa de querer destruir. Escuta, cara, você está falando em destruir uma floresta, que existe uma sociedade, uma população, um povo que sempre viveu ali, daquilo ali. Como é que você pode imaginar a possibilidade de fazer isso em troca de algum benefício financeiro? Imagina se fosse no seu habitat, mas não tem jeito, né? Agora há pouco você disse, olha, eu não entendia muita coisa, eu precisei fazer pós-doutorado, né, para ter uma ideia melhor. Isso mostra o quanto a gente está longe da possibilidade de não só respeitar, mas amar esses povos, né, e acreditar a eles a importância que eles realmente têm, né? Exatamente, Léo. Bom, não sei nem por onde eu começo. Por muitas informações. Nossa. Bom, mas assim, qual foi a primeira pergunta mesmo? Que você falou dos indígenas como inocentes, né? Na verdade, é aquilo que eu falei um pouco da visão utilitária das coisas, né? O Ailton Krenak tem um livro que ele escreveu, A Vida Não é Útil, né? Ele fala exatamente disso, assim.
qual é a utilidade, né? É o valor mercantilista das coisas, né? Valor de dinheiro, né? Então, eu acho que essa inveja que você fala um pouco assim, é porque nós, especialmente quem está numa sociedade urbanizada, fragmentou, não consegue mais ter essa relação com a natureza, né? Eu lembro que quando eu trabalhava com crianças ainda, né, quinta série, eu perguntei um dia, a gente foi falar sobre o Cerrado, né? E um aluno me respondeu assim: eu fui lá, mas já faz tempo. Nossa Senhora! Quer dizer, Jesus a pessoa acha que o Cerrado é um parque, ou é a fazenda, né? Que o gado não é o ambiente do onde ele nosso está sistema, inserido, não, né? a galinha daqui, né? Então, assim, ele não consegue entender que esses recursos naturais, né? São de um ambiente que é nosso, né? É o Cerrado que está aqui, né? Então, a gente está inserido nesse sistema. Então, existe essa divisão, assim. E os povos indígenas fazem isso muito bem, né? Acho que a gente perdeu essa energia, essa espiritualidade, né? Que você comenta aí, né? Que pode ser chamado de inocência. Eu acho que existe aí um preconceito, um racismo, né? Estrutural também, em dizer que, como assim, eles não acreditam em Deus, né? Pois é. Um Deus, não é um povo monoteísta. De que Deus você está falando, né? E aí meu vem amigo? os jesuítas, né, para poder, né, fazer esse trabalho e eles estão nas aldeias até hoje. Vamos né? deixar isso registrado não é aqui. trabalho. Vamos deixar isso registrado aqui. Os jesuítas vieram para o Brasil e o mal que eles causaram, principalmente aos índios, é imperdoável. Imperdoável. E ainda acontece. Não é pecado, não. Multiplica esse negócio de pecado por bilhões e você Exatamente. vai encontrar o que foi feito com os índios por conta dos jesuítas. Exato. No Brasil. Eles tiram, que, aliás, né? diga-se de Eles vieram passagem, para tirar né? a identidade, né? O pertencimento desses povos, a cultura, né? É terrível o que foi feito. E ainda é feito nas aldeias. Com certeza. Né? A gente vê demais... jesuítas, não seria jesuítas mais hoje em dia, mas eles estão dentro das aldeias com igrejas, né? Ainda tentando fazer esse processo de catequização. Ainda tentando destruir a cultura deles. Ainda tentando destruir. Porque eles são destruidores de cultura. Destruidores. Essa que é a realidade. Exatamente. Eu acho que deveria ser proibida a presença de qualquer religião numa aldeia indígena. Qualquer uma, não importa se é hindu, se é cristã, se é Maomé, se é a Torá, não interessa. Eu tenho certeza, né? Porque isso apaga esses conhecimentos. Aqueles povos têm a religião deles, ué. Eles têm uma cosmovisão de mundo, assim, de deuses, né? Mais politeísta. Então tem ali a gente chama de Deus, né? Mas eles chamam de donos, né? Tem o dono de cada planta, o dono de cada animal. E isso é importante, inclusive, para a preservação, né? Conservação dos ecossistemas. Porque tem até uma forma do pajé, muitas vezes, falar, vai pescar. Chega um momento que ele fala, agora para, né? Agora o espírito está com raiva de você, porque você está pescando ou caçando mais do que deveria, né? Então tem toda uma questão espiritual que também a gente coloca no outro lugar, né? A biologia de um lado, a cultura de outro, a espiritualidade está no outro ainda, né? Que a gente muitas vezes não considera, e principalmente o meio acadêmico, né? Muito duro nesse sentido. E a gente perde, né, essa sintonia de ver que o mundo espiritualizado é que garante, de fato, a preservação, o respeito que eles têm para a natureza. Então, às vezes a gente pergunta assim, o que é natureza para o seu povo? Eles não têm uma resposta se natureza é algo, é a mata, né, e nós somos outra coisa. Não, tudo está integrado ali, né? Tudo faz parte. O ser humano ele está caminhando tão rápido para sair da natureza, né, vamos dizer assim, que ele ainda não conseguiu totalmente, porque nós temos bolsões de humanos que ainda fazem a diferença, né? E os povos originários, é óbvio, estão incluídos nisso. Mas assim, ainda existem milhões de pessoas com que são naturais, né? Cujo pensamento é natural, cujo comportamento é natural, a visão de mundo é natural. Mas a maioria hoje, assim, daqueles que têm poder, eles são completamente fora da natureza, porque é inadmissível como é que você pode destruir o planeta onde você mora. Exatamente. Porque quando eu digo isso, as pessoas falam, cara, o ser humano é a única coisa que habita esse planeta que destrói o planeta. Exatamente. Todo o resto da natureza, né, 99,99999
respeita o planeta, convive com o planeta de forma harmônica, sem destruir nada. O ser humano não, é gafanhoto. Ele vai acabar conseguindo destruir tudo. Sim. Tem até um dado importante, desculpa, Léo, um dado muito importante que é: os povos indígenas representam 5% da população mundial. E mais de 80% das áreas preservadas no planeta são ocupadas por povos indígenas. São eles que fazem a presença. São eles que conservam, né? E aí, as políticas, né? Eu vou entrar um pouco nessas políticas de conservação, que não olham isso, né? Então, eles estão ali preocupados. A própria biologia, né? Vamos preservar porque tem a fauna, tem a flora, tem animais, né? Espécies, plantas, animais endêmicos que só existem ali. Mas ninguém quer saber, quer olhar. Isso ainda está muito atrasado no Brasil. Você vê em outros países, valorizar, né, esse conhecimento. Então, as políticas são feitas no sentido de não ouvir esses povos que conhecem muito mais do que a academia, do que os estudiosos, cientistas, né? Eles que estão lá, eles que sabem, né, o uso que eles fazem desses recursos. Então, assim, eles têm muito para nos ensinar. Então, enquanto essas políticas não se aproximarem, no Brasil ainda está muito atrasado nesse sentido. Põe atrasado nisso, não seja boazinha. Exatamente, muito atrasado. A gente vê que tem uma certa, eu diria, evolução em alguns países mais desenvolvidos, inclusive da América Latina, né? O México já tem um avanço em relação a isso. Eles já têm até uma forma de falar, que não chegou muito aqui ainda, que é o bem viver, né? O que é o bem viver? É conciliar essas coisas, né? Conciliar as culturas humanas com a parte ambiental, né? Com a parte ecológica dos sistemas, né? Então ainda se fala muito impactos, né, na natureza. O que é impactos, né? É a queimada ali, o garimpo, o desmatamento, né? Mas por que isso está acontecendo de fato, né? Quem que protege? Nós temos um aluno no nosso curso que foi assassinado pelo povo lá na região do território Araribóia por invasão de madeireiros. E olha só que loucura, né? Eles fazem a fiscalização das suas áreas. Então tem povos que estão ali num determinado território, eles se deslocam, né, para as margens do território para tentar se proteger desses madeireiros, garimpeiros, grileiros, né, e por aí vai. E a gente tem essa tendência ainda de separar essas coisas. Não dá. Não existe mais falar em processos de conservação, a gente tem que falar da cultura, do processo cultura e natureza junto, e espiritualidade e lugares sagrados, né? Acho que tem que juntar, acho que a gente tem que sair dessas amarras ainda, que são enormes, né? Abrir a visão, abrir o coração, né? A ciência acadêmica, eurocêntrica, né? Ocidental, ela é muito racional, né? Então, acho que falta um pouco de aproximação, né, entre o coração, a mente, para a gente poder entender esses sistemas. Então, acho Professora, que faz muita falta. Assim, sempre que a gente fala sobre esse assunto, seja em qualquer lugar, né, o apelo para, digamos assim, o apelo espiritual da conversa é enorme, né? A gente não consegue escapar disso, porque, veja bem, hoje, se alguém inventar uma pílulazinha, um pozinho, um líquidozinho, qualquer coisa que leve o ser humano a ter paz espiritual e felicidade, isso vai vender mais do que o smartphone. Exatamente. Né? Vai a vender... busca, né, de todo ser cidadão. Ou seja, esse é o desejo de 100% dos civilizados, exatamente. Vamos dizer assim. E a gente sabe, né, que por exemplo, que é óbvio que numa aldeia, né, não é assim, lá é 100% felicidade. Não. Mas o grau de felicidade, o grau de estabilidade espiritual é muito superior ao que a gente tem na nossa civilização. Por que, na sua opinião, a senhora que está indo, está em contato, está estudando, está pesquisando sobre isso, por que, na sua visão, nós temos tanta dificuldade em enxergar o óbvio, professora? Então, como eu já disse, eu penso, né, que é esse afastamento que nós tivemos da natureza, né, essa conexão com a natureza.
Pro indígena, por exemplo, o canto de uma ave tem um significado, né? A presença de um animal sagrado, né? Uma sucuri, eles têm respeito por aquele animal, muitas vezes, né? É claro que quando eu estou falando eles, são povos e povos, né? Claro. Cada povo tem uma cultura diferente, por isso que a gente não pode generalizar nunca, né? Então, por exemplo, o povo, muitas vezes a gente aprende, ele vive da pesca, né? Da caça, né? O indígena. Depende da região, né? Você vai para o Xingu, quase não tem caça. Lá é pesca, porque tem rios enormes. Você vai para uma região que já não tem tanto rio, é de fato a caça. Tem o alimento também industrializado, que já chegou na maioria dessas aldeias também, né? O que eu percebo, assim, é que quanto mais próximo essas aldeias das cidades, por exemplo, da maior civilização, da civilização, digamos assim, esse contato destrói ainda mais a cultura desses povos, né? Então é quando a gente escuta falar o índio cachaceiro, né? O índio vem para cá e fica desmaiado. Eu via muito isso quando eu trabalhei na Ilha do Bananal com o povo Carajá, que era assim, eu ia para São Félix do Araguaia, era só atravessar o rio, já estava na maior comunidade Carajá, que é a aldeia Santa Isabel. E o problema com o alcoolismo aumenta, o problema com a prostituição aumenta. Imagina, né? Passa uma rodovia no meio de um território desse, né? Vai chegar tudo ali, né? Chega a droga, chega a prostituição, chega o desmatamento, o desequilíbrio, né? Aliás, 99% do que é ruim só é que chega. É mais ruim. E a gente tenta conscientizar nossos alunos nesse sentido, assim, né? O impacto desses, né? O quanto de benefício vai trazer, por exemplo, uma estrada passando próximo. Tem coisas boas? Tem, Começa né? pelo nome da aldeia, né? Santa Isabel, que não tem nada a ver com eles. Não tem nada a ver, já exatamente. É a primeira coisa ruim que chegou. Errada que já chegou. Então, assim, tem coisas boas? Tem. Uma criança, né? É picada por uma cobra, por exemplo, o acesso que você vai ter ali até a cidade para socorrer uma gestante que corre o risco de perder o filho. Então, esse acesso é positivo e negativo. E o que a gente tenta falar para os nossos alunos é justamente essa avaliação, né? É aquela coisa de pôr na balança, né? A escolha. Porque às vezes essas instituições chegam e falam mil coisas boas que vai ter de recurso ali para a população e na verdade está mais destruindo, né? Então, assim, eu acho que essa espiritualidade, né, dos povos, essa conexão com a terra também vem sendo perdida nesse sentido. Nossos alunos reclamam muito que os jovens já não querem mais aprender os rituais, não querem mais cantar as músicas, porque chegou lá na aldeia o forró, né? O funk. O funk, chegou... A música sertaneja. O futebol. Todas as aldeias têm futebol. Tem futebol, né? Tem o futebol das meninas, das crianças, dos meninos. Então tem o futebol e aí eles deixam de praticar aqueles esportes tradicionais, né? Nesse sentido, a gente vê que, né, o curso tenta fazer... Eu não gosto dessa palavra resgate, né? Não é resgate, na verdade. Mas é o registro, é o conhecimento dessas coisas que estão se perdendo. Como nossos alunos dizem, nossa cultura é da oralidade, né? Era, pelo menos. Agora que a gente está escrevendo em português, aprendendo outra língua. Então, assim, a principal importância desse trabalho é fazer o registro desses anciãos, né, anciões que estão morrendo, né, eles que são detentores dessa cultura, eles são os cantores, eles são os lutadores, né, então tem uma cultura muito bonita nesses povos que está se perdendo por essa dita civilização, né, que entra e impõe essas questões, né, a tecnologia, o celular, o alimento industrializado. Então, quando a gente faz esse trabalho, nas aldeias, principalmente, a gente trabalha ali com o estágio dos alunos, a maioria são professores, então eles tentam pesquisar e trazer para a escola esses temas que estão sendo apagados. E eles fazem também uma pesquisa, que seria equivalente ao que a gente chama de TCC, a gente chama de projeto extraescolar, porque são realizados fora da escola, mas dentro das comunidades. E quem são os orientadores deles? Não sou eu, porque eu não conheço nada da cultura, né? Estou aprendendo ainda. Eu aprendo muito mais que ensino. Então, eles vão lá consultar esses velhos, sábios, né? Os anciãos desses lugares. Eles são os orientadores, né? E para registrar, o registro é muito importante para as novas gerações, né? Então, assim, tem uma lacuna muito grande
nessa parte do que é a oralidade e o que está sendo agora feito na escrita, no registro histórico, né? Porque está se perdendo tudo. Então, assim, o curso de educação intercultural vem muito nesse sentido, né? De tentar registrar esses conhecimentos para que não ficam perdidos. Porque perdendo os conhecimentos, perde-se a identidade, né? Perde todo o referencial ali, que é da oralidade, mas que é a vida desses povos. Na né? verdade, isso aí é o pontapé inicial para o fim da civilização. Exatamente. Daquele local, daquela raça e tal, não sei o que. Isso é o que vai das acontecer. línguas, né? As línguas estão se Sim. perdendo também. Nós temos um povo aqui em Goiás, que é o povo Tapuia, que já não fala mais a língua materna. Então, a maioria foram exterminados, né? Naquela região de Goiás, não precisa nem falar a família, né? Que causou um pouco desse extermínio. Tem histórias terríveis que nossos alunos contam para nós, seus ancestrais. Então, assim... Gente que passou pelo problema, né? Gente que Não é passou gente que de fato. inventou, Não, eles estavam lá. Meu avô passou por isso, professor, meu bisavô, né? Então, essas histórias contadas e esse processo de tirar, né? De matar, né? Exterminar, né? É um genocídio, né? Um genocídio com as línguas, um genocídio com os povos, né? Então, assim, é muito importante esse papel que a universidade traz, né? É um projeto de educação, de pesquisa, mas também de extensão, porque a gente está levando esse conhecimento para áreas que não teria acesso, e os próprios alunos estão perdendo. Eles falam pra gente: professora, nessa pesquisa que eu fiz ali com o Pajé, com o Ancião, eu aprendi muita coisa, né, que eu já não sabia mais. Ele é um jovem, então assim, eles começam a mexer nisso ali, né, e trazer isso para as crianças. Muitos deles retornam àquela cultura e vão ser os responsáveis por um, digamos, pela longevidade dela, né? Exatamente. Muitos desses jovens vão entender a necessidade disso. Exatamente, porque são professores, né? É um curso de licenciatura, então é para formação de professores. Acho que 90% dos nossos alunos já são professores, trabalham no ensino básico, né, com as crianças, fundamental. Estão se capacitando, né, para trabalhar no ensino médio. Temos alunos já com mestrado, doutorado. Então, esses alunos, o que eles nos dizem, a gente quer voltar para nossas comunidades, né, como professores, aqueles principalmente que não vão seguir uma carreira acadêmica. A gente quer voltar lá para mostrar esse outro conhecimento, quer dizer, uma sede de saber que não é só deles, né, que vem de fora também, porque o mundo é isso, né? Claro. Então, assim, o indígena eles com estão celular. em contato com um novo mundo, né? A verdade Exatamente, é essa. né? Eles são o que são por conta do convívio que eles tiveram com o mundo de milhares de anos até aqui. Exatamente. Daqui a milhares de anos, provavelmente, se alguma comunidade dessa ainda existir, Sim. a cultura dela se vai nós sobrevivermos. ou nós mesmo, né? Porque nós estamos caminhando. Nós estamos caminhando para um precipício. Irreversível. Exatamente. Nós estamos caminhando para um precipício muito, muito, muito profundo. Mas, enfim, a senhora está falando aí, e me veio uma coisa aqui na cabeça, porque é muito comum a gente ouvir, né? Quando o argumento escuta, a gente precisa preservar a língua, precisa preservar a cultura deles, o modo de vida, o conhecimento e tal. Aí, essas cabeças mais céticas, né, traduzindo burras, né, primárias, Exato. raciocinam da seguinte maneira: para que isso, cara? Isso vai gerar o quê e tal? Tá. Então, na prática, eu estou fazendo isso porque eu acho muito importante, porque o que significa preservar a cultura, os hábitos, a língua, etc. O que significa isso? Significa manter esse povo lá. Primeiro isso. Agora vamos para uma consequência fundamental na nossa vida. São esses povos que protegem as florestas, a fauna também. São eles que fazem isso. Porque a senhora já deu esse dado aí hoje, certo? Sim. Ok. A não existência desses povos coloca o planeta num risco absurdo, porque não pensa em vocês que se a gente transformar tudo em capim,
certo? E colocar vaca e boi em tudo quanto é lugar, que o planeta vai dar conta, não. A soja, né? Não vai dar conta, não vai dar conta. Tem um limite isso, não tem condição. O que a gente está vivendo hoje, né? O Brasil, por exemplo, está tendo problemas climáticos que nunca teve, né? Já teve terremoto, tufão, ciclone. Outro dia lá no sul tava um negócio assim, os povos, meu Deus, não tem negócio de Deus, não, nunca rapaz. aconteceu Isso são antes, humanos. né? Não, porque meu Deus, que Deus o quê, meu irmão? Não tem negócio de Deus, não. Isso é ação humana. É a burrice humana agindo na natureza e provocando tudo isso. Exatamente. Outra coisa, professora, que eu acho assim gravíssima que está rolando nos dias atuais é o seguinte: o ser humano civilizado, bem entre aspas, né? Sim. Ele está terceirizando algumas coisas que eram dele. Por exemplo, hoje em dia, ao invés do sujeito pegar um endereço, rua tal, número tal, e raciocinar e pensar, vou por ali, vou por aqui. O que ele faz? Ele terceiriza tudo isso no aplicativo do smartphone e não raciocina. Outro dia eu estava fazendo uma conta de cabeça num lugar onde que eu ia pagar a conta. A mulher olhou para mim como se eu fosse um ET. Falei, mas o senhor não usou calculadora? Como é que é isso? Eu falei, ué, como assim? É uma conta simples. Básica, né? Básica, eu faço isso direto. Sim, entendeu? Para eu acessar um negócio para fazer conta, de somar, de duplicar, dividir. Eu quase não faço isso, ou seja, então nós estamos terceirizando essas coisas. E isso está trazendo mais insensibilidade. Exatamente. Ok? Certo. Quando esses alunos estudam, e o conhecimento, olha só que legal isso, né? E o conhecimento acende a luz amarela, é exatamente isso que ele entende. Ele fala, opa, eu preciso voltar para lá, porque desse conhecimento vai depender a sobrevivência dessa gente. Exato. Acho que parte muito de uma visão assim antropocêntrica, né? Que o homem pode controlar tudo, né? Então, assim, tá calor, tem um ar-condicionado, né? Tem a calculadora, eu não preciso mais fazer conta. Tem o QR Code, detesto o QR Code nos... Eu gostava daquele cardápio, né? Agora até isso. Detesto aquele QR Code. Enfim, então, as coisas, é isso que você tá falando, vão sendo terceirizadas, né? A gente perde a noção do caminho que a gente faz, porque você tá ali focado no celular, você não observa, né? Tudo eu acho que é uma desconexão mesmo, assim, de ouvir uma ave, né? De ouvir até um uivo de um cachorro. Para eles, tudo isso tem uma importância, né? O aparecimento de um determinado animal, um indicativo na natureza, o que é? A gente não sabe mais. A gente perdeu isso, né? O que a gente sabe fazer? Num parque, num bosque, tirar foto, né? Vamos lá, vi um bicho interessante, vamos tirar foto aqui. Então, assim, essa desconexão mesmo que traz essa terceirização das coisas, né? Você não saber mais como fazer, né? A gente não sabe mais como plantar, né? E parece que tudo vai voltar a isso, né? Eu costumo ser muito pessimista, assim. Eu falo para meus alunos, olha, não queria ser pessimista, mas eu trabalho com um tema que chama impactos ambientais. Há 30 anos atrás, quando eu me formei ali em biologia, a gente já tinha previsão de todas essas catástrofes, né? São coisas previstas, né? As crises climáticas. A gente já sabia. A gente já sabia. E eu, inclusive, falava muito isso com meu pai. Meu pai tem uma fazenda no interior de Goiás. E aí eu vi ali, né? O primeiro era pecuária, gado. Então tinha ali uma árvore ou outra. De repente ele arrendou para soja. Aí já tirou tudo, né? Nossa. Aí tinha ali uma nascente, né? Tem que ser protegida, já desprotegia essa nascente também, né? Então, assim, é um lucro acima de tudo. Ele falou, o gado de leite já não tá dando para sobreviver mais. Vou ter que passar para uma coisa que me gera mais dinheiro. Então, é uma visão muito imediata das coisas, né? Você quer fazer, quer ter o lucro, pronto. E essa é uma visão que os indígenas falam muito das próximas gerações. Parece que a gente perdeu, a gente tá vivendo, assim, o momento, né? Isso resolve. Tem a tecnologia para isso, né? Como eu disse, o ar-condicionado a gente liga, refresca, mas até que ponto a gente vai ter isso, né? Não, até que ponto vai existir um ar-condicionado capaz de refrescar a natureza? Já não está tendo mais, né? A gente está aqui com índices de calor que nunca foram registrados, né? No planeta. Não. Então, assim,
parece que tudo está irreversível na minha cabeça, né? Mas que tudo foi muito previsto, né? Tudo foi encaminhado para isso, né? Os Muito antigos pouco- falavam isso, né? Muito pouco foi feito nesse sentido, né? E isso tem muito a ver com o sistema mesmo capitalista, não tem outra explicação, né? Que é essa coisa do imediatismo. E essas perdas, de fato, de conexão com a natureza, de saber que tudo vem de lá, na verdade, né? A matéria-prima. Você compra ali, eu vejo as crianças hoje tomam leite, mas não sabe de onde vem o leite, né? Come a banana já descascada, muitas vezes. Então, assim, você não sabe mais... A nossa civilização, digamos assim, não sabe mais viver sem essa parafernália toda tecnológica, né? E o que a gente tenta muitas vezes mostrar para os nossos alunos, não pode ter o celular, tem que voltar. Não é isso. É fazer o bom uso dessas tecnologias, né? Tecnologia é bom, né? Tem um monte de coisa boa. A tecnologia é boa, o problema é o uso. O problema é o uso dela, né? Então aí nossos alunos agora têm feito assim registros, filmagens, né, de rituais, a gente está com um trabalho muito bonito de alimentação tradicional. Então, muitas vezes, o alimento que eles nem estão produzindo ali mais, convidam ali a senhora para fazer, para escrever a receita, a culinária daquilo, né? Eu costumo falar para os nossos alunos assim, eles falam, tá perdendo, tudo tá se perdendo. Eu falo, gente, nós também estamos perdendo, né? Quem faz pamonha hoje em dia? Com certeza nós estamos perdendo. Minha filha nunca foi fazer uma pamonha na roça. Tem gente que nem imagina o que de onde seria, que vem a pamonha, como que ela é feita, né? Do que é feita a pamonha. Então a gente perdeu tudo, assim, nesse sentido, né? A gente acha, né, essa visão antropocêntrica que separa o homem do resto das coisas, acha que vai ter solução para tudo, mas o planeta, ele não vai ser renovável, não existe outro. Né? Para onde que vai o lixo? Não tem um planeta para receber o lixo. Em relação à pamonha, professora, algum tempo atrás, eu estava numa rodovia e tem um barzinho lá, logo depois de uma cidade tal, que sempre tinha pamonha lá. Aí, um belo dia, eu parei lá, eu gostava de comprar lá, rapadura principalmente, que é outra coisa que as pessoas... Como assim? O que é rapadura? Pois é, rapadura é um doce feito de cana e tal, enfim, né? Sim. E às vezes eles colocam sabor, por exemplo, misturam mamão, coco, tal, coco, enfim. E é rapadura. É um negócio altamente calórico, né? Assim, que às vezes é usado em obra, por exemplo, os caras quebram os pedacinhos de rapadura para o peão pegar a rapadura lá, porque aquilo é uma energia violenta. Não é alimento, não é o alimento ideal, né? Porque assim, ele só dá é uma bomba, na verdade. Mas muito melhor do que o industrializado. Com certeza. Quer dizer, as crianças hoje nem de rapadura gostam. 1 bilhão de vezes melhor do que o ribite que o caminhoneiro usa. Exatamente, né? exatamente. Enfim, aí eu parei lá e falei assim, cadê a pamonha? Aí o senhorzinho lá do boteco falou assim, não tá tendo milho. Aí eu falei, como assim? Eu tô vindo nessa rodovia, tá abarrotada de lavoura de milho. Ele falou, não, mas esse milho aí não serve para pamonha. Esse milho só serve para ração. Olha só. Gente. Aí eu falei, como assim? Ele falou, observa que essa qualidade de milho aí não serve para fazer pamonha. Ou seja, então, tá entendendo o que eu tô falando? Perdendo até essas coisas assim. Aquele milho, aquela espigona, aquele milho, não tem mais. As sementes crioulas estão sendo perdidas, né? Tem a Embrapa que faz um trabalho muito bonito em relação a isso. Com certeza. Né? Preservar essas... Tem as trocas de sementes entre os povos indígenas, isso é um processo muito maravilhoso, assim, né? Então, eles cultivam ali, tem as sementes crioulas e fazem essas feiras, né? De trocas de semente. E era muito isso, né? O povo indígena era troca, né? Não tinha esse valor mercantil do dinheiro, né? Então, lá no Xingu, eles falam de moitará, inclusive. Então, assim, o que você tem para oferecer, o que eu posso dar em troca, né? Então, tinha o povo ali da cestaria, né? Que trabalhava muito com a palha, a trançagem. Aí tem o povo que é especialista em cerâmica. Então, os objetos eram de troca, né? Até hoje, quando a gente vai para as aldeias, as mulheres falam, vamos fazer um moitará? E é um esquema assim... O termo é? Moitará. Moitará. É troca, né? Então, por exemplo, eu ofereço ali um vestido, ela me oferece uma pulseira de semente, né? E aí é interessante porque ela fala, não, eu não quero, eu não troco por isso, né? E hoje, até esses procedimentos mudaram, porque a gente vai para as aldeias hoje, o que essas mulheres querem nessas trocas, né? Muitas vezes, linha cleia para artesanato, muitas vezes sabonete, muitas vezes shampoo, né?
Então, Ou seja, como já está chegou, mudando também, né? O sabão em pó, ali, coisas que são difíceis de chegar na cidade, mas é o que eles estão valorizando hoje, né? Então, isso, assim, é grave, né? A gente tem um componente de poluição, inclusive, né? Com certeza. E, assim, essas coisas têm sido, de fato, perdidas, né? Dentro das próprias sociedades indígenas. Professora, fatalmente a gente vai ter que chegar nos governos, né? Sim. Então, assim, na sua visão, já que a senhora eu posso considerá-la uma ativista, uma ferrenha ativista, porque a senhora sofreu uma transformação, né? Com certeza. A partir do momento, a senhora era uma cientista até um determinado ponto, e depois do seu pós-doutorado, o conhecimento adquirido a transformou numa cientista ativista, que é essa... E convívio também, né? Não foi só o estudo ali. Sim, o porque com veio o conhecimento, veio a experiência Exatamente. prática e a consciência desabrochou aí, que é uma beleza. Aliás, Espero. a senhora não tem ideia da satisfação que eu sinto, né, quando eu vejo uma acadêmica, né, com lastro, com gabarito, com a postura que a senhora está tendo aqui, porque se a gente tivesse aí alguns milhares de pessoas pelo mundo, e eu acho que até tem, mas eles ficam esmagados lá, né, pela falta de comunicação, vamos dizer assim. Então, assim, se a senhora, já que eu a considero uma ativista, então o que os governos não fazem e o que os governos poderiam estar fazendo, se tem algum programa, como é que é isso? Esclareça aí a nossa audiência nesse sentido, porque isso ajuda demais. Sim. Então, a gente tem alguns avanços agora, né, com a criação do Ministério dos Povos Indígenas. Isso é um grande avanço, né, nos últimos anos. A gente tem alguns avanços no sentido hoje saiu um decreto ontem falando das línguas indígenas, da manutenção dessas línguas, da importância das línguas indígenas. Então, eu vejo que tem, assim, um pouquinho, né, de melhora nos últimos anos, assim, mas falta tanta coisa, né? E eu acho que o principal desafio a legislação existe também, mas a gente sabe que a legislação às vezes é até boa, né? O cumprimento dessas leis, né? Quando a gente fala, por exemplo, na área ambiental, as leis ambientais estão ali, são ótimas, mas a aplicabilidade dessas leis, por exemplo, em termos de fiscalização dessas áreas, né? E os retrocessos aí quando se fala do marco temporal, né? Isso é um retrocesso intenso, assim, né? Então, assim, como que... É uma questão que não deveria nem ser discutida, né? Porque a gente está falando aqui de demarcação de terras, de regularização de terras, aí vem uma proposta de marco temporal, que é incabível, assim, né? Tipo assim, não, mas só vai valer a partir de tal data. Exatamente. Como assim, cara? Esses caras estão aí desde sempre. Então, é muita injustiça, né, social, assim, muita injustiça, muito racismo, muito preconceito. É o poder político que não olha para esses povos, né? Então, assim, ainda tem muito avanço a ser feito, né? Tem melhorado, eu diria isso, nos últimos anos, com a própria criação do Ministério dos Povos Indígenas, com uma indígena, né? Nós temos presidente da FUNAI indígena também. Então, assim, a representatividade dessas camadas da população, né? A LGBT ali no Senado, esses povos, os negros, os quilombolas, assumindo esses papéis, é um primeiro passo, né, eu vejo. Está longe ainda de um ideal. Veja, né? bem, século XXI, um primeiro passo. Um primeiro passo, Nossa, né? É atraso demais, né? Então, assim, acho que a gente está caminhando. A gente agora parece que tem aquela esperança, aquela luz no fundo do poço, que nem tinha mais, né? Então, parece que acendeu um pouquinho essa luzinha. Mas tá muito longe, né? Tá muito longe, assim, desse entendimento. Como eu disse, é muito novo. O Brasil ainda está num retrocesso imenso, né? Um retrocesso de não considerar nas políticas públicas o conhecimento desses povos, né? E aí seria todos esses povos que eu falei, ribeirinhos, povos, os caiçaras ali, pescadores, as catadoras de babaçu, aqui no Cerrado a gente tem as catadoras de sempre vida, a gente nem ouve falar, né? Tem os calunga ali. Então, assim, falta, na verdade, autonomia para esses povos tomarem decisões, né? O que eu vejo que falta na política pública em relação a esses povos tradicionais de um modo geral é representatividade deles, né? Que está começando agora, e que eles sejam ouvidos, né? O exercício da escuta,
que eu acho que é o mais difícil, né? Escutar as demandas desses povos, o que eles querem, né? Eles querem uma valorização da língua, então por que não ter material? É incrível isso, porque a maioria dos alunos, professores, trabalham para secretarias estaduais de educação. E as secretarias estaduais de educação impõem um currículo que não abrange nada da cultura deles, né? Inclusive assim, tem que cumprir o feriado, tem que ter um diário para lançar notas, tem que ter tantos dias de aulas letivos no ano, sendo que num determinado povo, por exemplo, tudo para quando alguém morre. Só falta dizer que os alunos têm que ter uniforme. Exatamente. Não, em alguns lugares até tem já também. E assim, a alimentação tradicional sendo substituída por aquele alimento industrializado que chega nas escolas. Então a criança, por exemplo, lá no Xingu eu vi muito, o lanche das crianças era o beiju, né, que é aquela tapioca com peixe. Né? Então é a alimentação tradicional, é a alimentação básica desse povo. Aí as secretarias entram e interferem em tudo. Quer dizer, um órgão que deveria estar ali educação, né? Respeitando. Aí não respeita, educando, né? Não respeita o luto desses povos, né? Tem povo que fica 3 meses, 1 ano, né, em luto e processo de luto. Então, assim, não é respeitada as culturas deles, né? Então, o órgão que mais deveria dar esse apoio nesse sentido. E aí, nosso trabalho vai muito nesse encontro de eu falei mais cedo dos artigos científicos, né, que não tem essa abrangência para a comunidade de modo geral. A gente tenta produzir material didático que volte para essas escolas feito pelos próprios alunos professores, né? Materiais bilíngues, trilíngues, né? Então a gente tem um projeto que é muito bonito, eu trabalho diretamente com os povos do Xingu. Então a gente tem lá um site, xingu16.com, onde esse material produzido volta para as comunidades, né? Então a gente tem ali jogos de memória para as crianças. Qual que é o endereço do site? É www.xingu16.com. É fácil porque no território Xingu são 16 povos. Então é só lembrar que são 16 povos, xingu16.com. Então lá você vai ter acesso a material de cartografia social, mapas, né, cartográficos, você vai ter jogos de memória, você vai ter teias, né, explicando as cadeias alimentares, com processos lúdicos, interativos para as crianças, tudo isso de forma bilíngue. Esse projeto que eu falei que eles escrevem no final do curso, né, que seria equivalente a um TCC, que é o projeto extraescolar, esse material é todo escrito na língua materna. Por quê? Porque eles têm que mostrar o trabalho deles, a pesquisa é para a comunidade, não é para nós, né? Então, como eu disse, é um ancião que orienta ali, porque tem que voltar para eles mesmo, né? Então, essas políticas são muito precárias, né? Não existe muita coisa nesse sentido. Aí tem a ver com a política, com a religião, né? Com a imposição de tantas coisas, né? Das próprias, né? Das próprias secretarias que deveriam incentivar essas produções pedagógicas. Eu já cheguei em aldeia, ainda bem que o material didático que chega das secretarias está tudo lá num canto, ninguém usa. Eu acho ótimo que isso aconteça. Acho ótimo, eu vejo tudo lá encostado. E não usa porque não faz sentido. Não faz sentido, né? Eles têm que falar das coisas que eles vivenciam, né? A gente chama de tema contextual, né? O que a gente não tem disciplinas no nosso curso, não chama disciplina. O que a gente trabalha com eles aqui são temas contextuais voltados para áreas de natureza, linguagem, cultura, mas sem fazer a separação. Quer dizer, o meu aluno que trabalha, escolhe, ele opta por uma questão mais da natureza, ele está falando também de grafismo, de matemática, ele está falando do genipapo que ele vai colher, do urucum que ele vai usar na pintura, ele está falando do uso daquela pintura para um ritual, que é cultura, né? Ele está falando dos significados da língua que tem aquela pintura, né? O que representa, né? De repente é um animal. Isso aqui, professor, é o desenho da tartaruga, esse aqui é o da sucuri. Então, estou dando só um exemplo, né, de pintura corporal. Então, isso aqui tem uma pintura que é do homem, tem uma pintura que é da mulher, tem uma pintura que é da criança, do velho, da liderança. Então, assim, tem tantas... muita riqueza. Tanto simbolismo, né, nessas coisas, que a gente... E aí, você pensar que isso que eu tô falando, cada povo tem o seu, né? Não é uma pintura corporal que é dos indígenas. Não é aquela história da criança que pinta ali, né? No dia do índio, né? Coloca uma pintura, pega umas penas, faz uma espécie de cocar de papel colorido. Não tem a menor ideia do que... Não tem a menor ideia. É a generalização do que é o índio, né? Que foi mudado, né, agora recentemente para Dia dos Povos Indígenas, né? O índio
acabou virando um termo pejorativo, né? Porque não é só pela palavra índio, né? É por uma questão histórica mesmo, né? O índio, por que ele foi chamado de índio, né? Porque chegaram aqui os colonizadores, achando que estava chegando nas Índias, né? Então colocou-lhe o nome do índio, né? Que era um ser selvagem, Eles né? juravam que aqui era as Índias, juravam que aqui eram as Índias. Então ficou assim, é um ser selvagem, né? Que não tem cultura nenhuma. Ser selvagem, sem cultura. Selvagem, sem cultura sem nenhuma. Deus. Mas que não se permitem serem escravizados, né? Tinha essa coisa do selvagem até por isso. Eles não eram como os escravos, né? Então, o que a gente podia fazer? Ou a gente evangeliza ou a gente extermina, né? Então, a gente tinha aqui mais de 5 milhões de habitantes indígenas. Hoje não chega a 1 milhão, talvez 1 milhão. E quantos povos foram exterminados, né? Um genocídio que aconteceu aqui e que a gente não conhece. A gente não conhece nem parte da nossa história. Por exemplo, se eu perguntar assim, você mora em Goiânia, quais são os povos indígenas que ainda existem em Goiás, né? As pessoas não sabem, né? As pessoas falam assim, minha mãe... Não é que não sabe, minha não tem a menor noção. Foi pega no laço. Eu escuto isso demais. Minha avó foi pega no laço. Aí eu falo assim, qual é o povo que era de sua avó? Se as pessoas não tentam conhecer a própria história, né? Eu vim andando aqui, chegando aqui na região, eu vi que muitas ruas têm nomes, são palavras indígenas, né? Inclusive essa rua aqui, como que é o nome? O Iriri. O Iriri, que eu acho que é uma cestaria de povos da Amazônia, uma forma de trançar a palha ali, um cesto de carregar. Aqui a gente tem Cuaqui, Xingu... Exatamente. Canandé. Tudo indígena, né? Todos nomes... Eu vim observando isso, né, acompanhando, e falei, gente, olha só, as pessoas sabem o que é isso? As pessoas sabem que a maioria das nossas comidas... De cada 10, 11 não sabem. Não, os nomes das cidades brasileiras, os nomes das comidas brasileiras, nome de aves, tudo tem origem, né? Tupi, Macro-G, Micro-G. Então, assim, as pessoas não conhecem a própria história, né? Então, assim, isso sim eu chamaria de aculturalização, né? Porque a gente não sabe nada, né? Então, assim, é um exercício que você pode fazer nessas escolas para comemorar o Dia do Índio, né? Chama um indígena para explicar, pergunta para o seu aluno qual que é a sua origem, de onde você veio, como é o nome da sua cidade, como é o nome da sua rua, né? Você vai descobrir tantos aspectos dessa cultura, né, que não é trabalhado, né? Então, falta muito essa conscientização, né? Esse processo eu acho que é primordial, assim, né? De começar com coisas simples, né? Você não precisa ficar falando conservação, preservação, porque as pessoas acham que isso está lá, né? Isso não é uma coisa que não depende de mim. Não vou preservar porque eu não... Não tem a ver comigo? Tem a ver comigo, eu tô na cidade, né? Já tem o parque ali, que Goiânia, a cidade mais arborizada, tá tudo certo, né? Então, você não procura conhecer a sua própria história. Quer julgar a história de um povo que não conhece, mas não conhece a sua própria história, né? Então, acho que começa por aí, né? Professora, a ignorância. quase sempre, quando alguém vai a uma aldeia indígena, seja tá praticando turismo, pescaria, seja por algum... exatamente. Quase sempre essa pessoa volta outra. Que mágica é essa que faz com que a pessoa volte diferente? Assim, você que tem contato, você que de vez em quando vai e conversa e fala e presta atenção na cultura, nos significados. Eu conheço um bando de gente aí que vai e volta transformado. Volta transformado, mas assim, transformado mesmo, sabe? Sim, eu acho, Leal, que é a visão do que é de fato uma comunidade, né? A gente fala de comunidade, mas a gente não sabe o que é isso na prática. E você falou um pouco da felicidade, né? Porque eles parecem mais felizes. Porque as coisas são organizadas para atender uma comunidade, né? Então, quando você tem ali um ser que é o pajé, né? A espiritualidade, é o seu médico, né? Ali é onde você recorre, né? Os nossos alunos falam, professor, o pajé é como um médico, ele não pode negar atendimento. Então, chega uma pessoa mal ali, ele tem que fazer, né? Porque ele teve muitas vezes um sonho, ou ele ou foi passado de pai para filho, ele tem uma espiritualidade ali que é só dele. E muitas vezes só tem um que entende das plantas medicinais, às vezes tem um conhecedor só da planta e aquele só que trabalha com a espiritualidade. É outra coisa que, assim, né? Eu já passei por essa consulta com o pajé. Milhares de anos de aprimoramento, de testes, de experimentação. Exatamente, de conhecimento das plantas, né? Nossa. Um conhecimento que se tem ali das plantas medicinais, do uso disso. É um negócio incrível, assim, né?
Eu fico imaginando um biólogo chega lá e uma pessoa dessa fala, não, aquilo ali é isso, faz assim, faz assado e tal. E o cara fala assim, como que é possível isso sem um laboratório, sem não sei o quê, Exatamente, sem, né? sabe, sem um laboratório nuclear pra Ser gente... um gravador pra gente descobrir que ave que é essa, ou que Nossa, sapo que é esse, pois né? é, e os caras olham e falam assim, ó, isso é isso, aquilo outro. Isso tem uma importância pra gente, né, na pintura. Isso aqui é uma concha de caramujo. Oh. Então, olha só como ele é considerado a joia do Alto Xingu. Eles né, tem a parte de fatiar esses caramujos. Exige uma técnica nisso aqui, né? Absurda. Eu não consigo imaginar como seria fazer isso. Centenas de anos. E na cerâmica, né? O povo Aúdia, que é um povo do Alto Xingu também, eles são os especialistas na cerâmica. Olha só a ciência, né? Quando a gente fala de ciência, a gente tá falando de academia. Não, é ciência, é conhecimento. Claro. Eles têm ali a argila que eles vão pegar numa determinada época do ano. E eles misturam com uma... Eles nem sabiam que era isso, né? Chegou um biólogo lá e falou, isso é um espongiário de água doce. E eles, que isso, professora, né? É um material que eles tiram das lagoas, né? Que a princípio parece uma planta ali, mas é um espongiário. Que eles misturam nessa argila para que ela não quebre, né? Para ela dar liga ali, para cerâmica. E eles são especialistas, né? Os outros povos tentam fazer, tentam copiar, mas e nunca vai ser, nunca né? funciona. E aí tem um grafismo ali naquela cerâmica. Tem a cerâmica com formato, às vezes não é um animal, parece alguma coisa mitológica. E os indígenas às vezes falam, isso aqui, professora, foi às vezes com duas cabeças. Isso aqui foi um animal, é um ser sonhado pelo pajé. Né? Quer dizer, no sonho apareceu para ele, isso explica a origem do barro, isso explica que ele é o dono de determinada planta ou de determinado animal. Então, assim, coisas que a gente nem imagina, porque a nossa vida foi muito prática, muito... quando a gente fala da religião, é uma imposição, né? Sem a gente querer descobrir e saber a história e a ciência que teve por trás disso, né? A gente não se pergunta. E a gente fala isso o tempo todo em aula, né? O que é desenvolver o senso crítico, né, num aluno? É filtrar nessas coisas, né? Porque às vezes está ali com o celular fazendo mau uso. Não, o celular é ótimo para vocês pesquisarem, para vocês gravarem, para vocês filmarem. Vamos fazer o bom uso disso? Vamos filtrar a informação? Porque tem muita porcaria nesse negócio aí também. Se o celular trouxesse senso crítico... Não traz, é verdade. Eu vou dizer para a senhora, se o celular trouxesse senso crítico, ele não seria aprovado por nenhum governo. Exato. Ele não existiria se ele fosse capaz de trazer senso crítico por ele mesmo. Não, jamais existiria. Não seria aprovado de jeito nenhum. Jamais. Porque essa bagunça, fake news, mal informação. Se tem né? uma coisa que regularia, assim, de bate-pronto a vida em sociedade, chama-se senso crítico. Exatamente. É o mínimo para você entender e questionar, né? E ser curioso para investigar o que é de fato real, o que de fato é verdade. O termo gado não é à toa, né? Não é à toa. Aquela multidão seguindo alguma coisa que foi dita. Multidão que não tem senso crítico. Em verdades, né? Seguindo o tempo todo. Seguindo o som. Isso, é a manada, né? E vai todo mundo ali naquele caminho, mas não se questiona. Independente do som, tá? Antes de vocês começarem a falar besteira aí, esse som pode ser um samba, pode ser um funk, pode ser um mugido, pode ser um berrante, pode ser o que for. Exatamente. Né? Mas quando todo mundo vai na mesma direção pelo mesmo motivo, falta de questionamento, senso crítico, claro, né? Se você não tem senso crítico para saber... Discernir o que realmente é válido, qual informação é boa, né? Então, você vai ali no Google, né? Eu falo muito pra minha mãe, ela sente uma dor de cabeça, vai lá no Google, né? O pessoal fala, doutor Google. Pode ser um câncer, né? Você vai ali se informar de uma coisa que você não tem a menor ideia, vai aparecer 1 milhão de coisas que vai te confundir muito mais ainda. Com certeza. Né? Mas não procura ali um especialista da área, né? Isso é o que a gente mais vê, né? O Google o cara que estudou, que entende, agora, que tem um exame ultramoderno para diagnosticar. E agora tá piorando um pouco, porque agora chegou aí uma tal de IA, né? Que é a inteligência artificial. Vai piorar bastante, porque no Google, né? Isso vai dar saudade. Vai ser, antigamente, no Google, a gente tinha que procurar lá e ler uma coisa e tal. Já vem pronto. Agora não. Agora melhorou bastante. Agora é o seguinte, agora você pergunta, a IA te responde. Você não precisa fazer já vem uma dissertação pronta, né? Você quer procurar um trabalho daqui a pouco você vai ser só aquela geleia sem forma,
forma, né? Aliás, reprodução, aquela né? geleia que assume a forma do momento, vamos dizer assim, né? Você não vai precisar fazer mais nada, entendeu? Aí, mas assim, eu acho que o grande questionamento disso, eu estava conversando com uma professora da filosofia há pouco tempo. Ela falou, Lorena, a inteligência artificial, eu acho que ela está muito próxima de voltar para a oralidade. Porque assim, como que você vai corrigir um trabalho e saber se ele é do aluno mesmo, se ele é inteligência artificial, né? Então assim, para saber de fato o que o aluno fez ali naquela pesquisa, vamos ter que voltar para a oralidade, né? Para pesquisa, para ter certeza que foi ele que fez. E o grande problema da inteligência artificial que eu vejo, né, de fato, pode ajudar em algumas coisas, mas assim, você perde a humanização, né? A humanidade, a sensibilidade. É isso que dá beleza ao trabalho, né? Então você perde o essencial. A essência é perdida na inteligência artificial, né? Eu de vez em quando, assim, quando alguém está muito para baixo, né? Porque a gente escuta, né? Sim. Assim, o que eu faço? Cara, não dou conta disso, daquilo. A pessoa tá assim, quase deprimida, né, e tal. Está depressiva. E hoje esse é um problema sério, né? Gravíssimo. Aí eu costumo dizer o seguinte, deixa eu te falar, qualquer parque que você for aí, qualquer lugar, uma pracinha onde tem natureza lá e tal, vai lá e tenta, senta lá, entendeu? E tenta encontrar uma lógica naquilo que você está vendo, né? Como assim, cara? Uma lógica, tenta achar uma lógica. Por exemplo, na presença de alguns animais. Escuta, né? Abre o ouvido ali. Abre o ouvido e tenta enxergar, fecha os olhos e imagina, entendeu? Tenta fazer isso. Tenta fazer. Por quê? Porque nesse processo você vai, digamos assim, você vai esvaziar a sua mente de todos os demônios. Poluição, né? Essa poluição de informação. De todos os demônios que estão te levando para essa tal depressão aí, para essa situação ruim. Quando você faz isso, o seu cérebro, né? Ele começa, é como se você estivesse enganando ele, tipo assim, eu quero que você observe tudo isso que está ocorrendo aqui, e aí ele tem que abrir mão daquilo que está te ferrando. Exatamente. E aí você entra num processo de melhora, de sossego, de descanso e tal, não sei o quê. E se você fizer Conexão, isso né? repetidas vezes, você vai melhorar sensivelmente. 1 trilhão de vezes melhor do que tomar remédio, do que ficar fazendo não sei o que de autoajuda, entendeu? Muito melhor. Não ajuda em nada, Natureza, a solução tá lá. Vai lá e senta e tenta achar uma lógica. O que o pessoal entendeu? fala, né? Tira o sapato, põe o pé na terra, né? Isso aí. Sente ali desse modinho. a energia, digamos. O pessoal gosta muito dessa palavra, energia. E as pessoas não fazem. E quando fazem, algumas, né, que eu já indiquei, fazem e continuam fazendo. Falo, cara, e não observam nada. É engraçado, assim, no primeiro dia eu não entendi nada, aí no segundo dia eu já percebi uma coisa, no terceiro dia eu percebi que aquela coisa estava acontecendo de novo, e aí já tinha uma lógica, e no quarto dia não sei o quê, ou seja, e agora eu vou lá e eu praticamente sei o que vai acontecer. É o que acontece com os indígenas. Exatamente. A percepção, né, das coisas, né? Eles sabem. A gente está tão atolado de informação de todos os lados, informações boas, informações ruins, mas eu acho que a gente não está conseguindo mais focos, né? Foco. Eu acho que essa é uma palavra importante. Focar é, de fato, parar, escutar, observar, né? Eu acho que falta muito isso, e especialmente no meio acadêmico, que é tudo ali muito qualitativo e quantitativo, tudo especialmente, né? Muita estatística, muita conta, muita matemática, né? Tudo tem que ser milimetricamente calculado. Então, assim, às vezes eu faço um percurso, um caminho, e eu gosto muito de fotografar. Celular mesmo, fotografo florzinhas desse tamanho, eu entro para procurar cogumelos, adoro fotografar cogumelos e ver as diferenças que tem, né? A diversidade que tem nesse mundo. E aí as pessoas passam pelo mesmo lugar e falam assim, eu não vi nada disso. Eu costumo perguntar aqui, já fiz essa pergunta 1 milhão de vezes. Escuta, quando você estava vindo aqui pro podcast, ou eu faço isso na rua com as pessoas, escuta, você estava vindo para cá, que você viu? Você lembra do trajeto? Você lembra, por exemplo, de alguma brisa que te atingiu, alguma coisa? Você
naquele momento você estava presente, 99% não estava presente, não lembra do trajeto, não, tem gente que almoça sem se dar conta do gosto das coisas. Do sabor ali, né? Das cores, assim, porque automático, é assim, o corpo físico dele tá ali, né? Mas a mente dele tá robotizado, né? Completamente louca lá no futuro, entendeu? Ou tá lá no passado, ela nunca tá onde ela deveria, usufruindo de tudo que tá ao redor. Sim. É a energia que você põe ali na comida, isso no cozinhar. Isso não acontece com os indígenas. Não. Certeza, não acontece. Porque ele está presente ali. Ó. Exatamente. Quantas vezes eu vou dar aula, às vezes, né? Com essa questão da pandemia, às vezes online, né? Foi muito trabalho remoto. E muitas vezes eu tô lá dando aula, o aluno falou assim, professor, agora eu vou sair porque eu vou pescar. O que eu posso falar? Não, você vai ficar assistindo a aula? Não, eu tô indo pra pescaria agora, né? Vou descansar, né? Tem aluno que faz a aula na rede ali, né? Então, assim, eu fico com inveja, eu queria também estar ali certeza. Dando aula deitada na rede. Essa pessoa né? tá no presente. Exatamente. Ela tá vivendo cada segundo. Vivendo cada segundo, né? E o carinho, assim, o que eu observei muito nas comunidades, o valor que tem a criança, né? Eu não vejo, assim, pelo menos nas aldeias que eu fui, briga, né? Os pais não brigam. As crianças são fonte de ensinamento, de conhecimento também. Isso é muito bonito, os velhos também, né? Então, eles observam ali, não tem briga, um pai não agride um filho, elas são criadas livremente, né? Naquele espaço ali na terra mesmo, né? Brincando com o que tem. Então, assim... É outro tempo, né? Eu acho que um problema nosso hoje é essa questão do tempo e do espaço, né? A gente tá... Eu mesmo faço isso às vezes, é tanta correria que parece que a gente tá robotizado, né? Você vai fazendo assim por impulso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que buscar a menina na escola, você faz o mesmo caminho sempre, né? Às vezes eu tento me policiar e falar, hoje eu vou fazer um caminho diferente para buscar minha filha, né? Vou me desafiar nesse sentido. Né? Às vezes eu vou no bosque também, vou sentar e vou escutar. É raro, porque a nossa vida é muito corrida, né? A gente não quer fazer isso por achar que a gente tem não coisa tem ganho. mais importante. Parece que a gente não vai ter um ganho. Exatamente. Né? Um ganho no currículo, um ganho financeiro, um ganho... Assim, você ganha... Cara, rapaz, você está vivendo... É uma conversa dessa aqui, né? Dialogar, conversar, contar história. Ninguém tem paciência mais. Antes da gente começar o podcast aqui, eu estava falando sobre isso. Não, isso aqui é uma conversa e tal. Há quanto tempo você não tem uma conversa assim? Exatamente. Isso é uma conversa. E a gente vê nos bares, né? Tá cada um com o seu celular. Então, pra que vai pro bar, né? Eu não fico entendendo, as pessoas se encontram... Mas não encontram. Mas não se encontram mesmo. Exatamente. Né? Por conta disso. E eu fico pensando assim, cara, eu tô me livrando disso já tem alguns anos. Não é fácil e tal. Não é fácil. Mas assim, ó, vou dizer uma coisa pra você. Eu não troco o presente por nada. Mas é por nada mesmo, entendeu? Eu vi o Bill Gates dizer uma coisa um dia, ele diz assim, ó, depois do segundo bilhão, presta atenção, depois do segundo bilhão, nenhum centavo faz sentido para uma pessoa física. Foi mais ou menos isso que ele quis dizer. Então, ó, porque com 2 bilhões você pode ter o que você quiser. É o suficiente para ter tudo que você quiser. Aí a pergunta que vem é assim, então tá, mas por que depois dos 2 bilhões você perdeu anos da sua vida para ganhar outros 100, outros 150, mesmo que não tenha sido para você, mas a empresa, não sei das quantas e tal. Qual é a lógica disso? Não existe essa... Isso lógica. É uma ganância, uma maldição. Exatamente. Uma vez eu estava fazendo um programa de rádio, de debate e tal, tinha lá, ele era diretor da Escola de Medicina aqui da Universidade Federal, e ele me falou de uma pesquisa que eles faziam, que ele estava fazendo há mais de 20 anos, com pacientes terminais. Assim, paciente terminal consciente. O cara sabia que ia morrer no máximo um mês. Sabia, tinha consciência que ele estava nessa situação. E essa pesquisa era uma entrevista dizendo o que ele tinha feito que naquele momento ali fazia sentido para ele. Ó, o que você fez na sua vida, o que você construiu na sua vida que fez sentido. Aí ele diz o seguinte, uma minoria, tipo entre 1% e 3%, né, dos 100%, falava das amizades, falava do amor, do companheiro ou da companheira, de coisas assim
imateriais. Sim, certo? subjetivas, né? É. Bem materiais. 3% falavam, descreviam conquistas, ganhos imateriais. Afetivos mesmo. né? É patrimônio imaterial, que naquele momento trazia um baita de uma Satisfação, de uma satisfação. de Eu ter fico vivido, todo né? arrepiado quando eu falo sobre isso. ter Aí eu vivido. falei, tá, 3%, e os outros 97%? Sabe qual foi a resposta que eu tive, doutora? Ele disse o seguinte, olha, o que a gente ouvia e via dos outros 97%, e ainda está assim, porque a pesquisa não terminou, sim. né? Já tinha 20 anos, o que a gente ouvia e via era silêncio e lágrima. Olha só. Interessantíssimo, né, esse dado. Imagina, E muito real, né? 97% das pessoas não conseguiam Dizer identificar o que trouxe. nenhum patrimônio que valesse a pena ali Ter naquela vivido. hora de falar assim, agora não tem jeito, né? Sim. Entendeu? Nossa, Agora muito. chegou a hora de secar o bagaço e aqui eu tô vendo que nada dessa merda material Eu faz... só trabalhei para pagar contas eu trabalhei e agora para comprar remédio. Eu trabalhei para trabalhar, para gerar mais trabalho, para mais patrimônio, para mais Exato. preocupação. Para deixar para os filhos. E assim, aí, ó, chega um determinado ponto que aí entra o Bill Gates, né? O Bill Gates falou, ó, 2 bilhões. depois de quando chega em 2 bilhões, né? Bilhões. Tá. Mas é muito menos que isso. Mas é muito menos que isso. Né? Sim, E aí você deveria fazer, não, agora já deu, então daqui pra frente eu tô no presente e eu vou viver o máximo que eu puder no presente e tal. Não tô dizendo que você tem que virar hippie, que você tem que virar não sei o quê. Não, não, Sim. não. Pra você virar um ser consciente. Só isso, tá? E humanizado, vai fazer muita né, diferença. De fato, né? De Vai fato. fazer uma diferença brutal. Exatamente. Falta Porque- muita empatia, solidariedade, né? Senso coletivo, né? Isso que eu acho que E aí, que é principal voltando ao nosso Ah. tema principal aqui, e aí, quando eu olho, quando eu vejo, quando eu ouço, né, quando eu observo, principalmente a postura dos povos originários, né? Eu vejo isso neles, eu consigo entender isso neles e penso, meu Deus, como que a nossa civilidade não nos trouxe esse conhecimento? Porque muito longe, a né? maioria esmagadora vive na merda. Porque, Exatamente. e outra coisa, é uma merda projetada ou para frente ou para trás. Sim, O cara depressão deixa- e ansiedade, aquela história ali exatamente, do o cara deixa de usufruir o presente, né? do presente que está ali com 300 milhões de coisas boas para ele Exatamente. usufruir. Ele não usufrui porque ele nega, sei lá, alguma merda, um trem que acontece, que lança ele pro futuro ou pro passado e ele Exatamente. vive na merda o tempo inteiro. todo, né? Ele tá assim, é uma ansiedade ou é depressão, É né? o cara que Vivendo falou, o ó, passado. professor, agora não vai dar porque eu vou pescar. Exato, olha só que maravilha isso. Simples assim. Não, peraí, porque você precisa aprender. Não, não. eu E o inclusive, respeito a esse momento, né? Não, pois é, não, inclusive eu vou aprender muito na pescaria, não tá entendendo? Exato, é minha aprendizagem, vou ensinar ainda pro meu filho, pro meu neto, né? Esse é o ensinamento que vamos ter. Mas é isso mesmo, assim, acho que é um colapso, né? A sociedade hoje. Essa Professora. perda, geralmente, de foco mesmo, de fazer as coisas. É tudo mecânico, né? Você vai fazer uma comida na correria, quer dizer, a gente não tá ali sentindo o sabor, o cheiro da comida, você não planta uma coisa ali para sentir terra, para mexer. Isso é terapêutico, né? A gente Essa tem é mais uma perdido experiência que eles têm para nos passar, né? E a Exatamente. gente não consegue compreender, não adianta. Plantam as roças, né? Interessante dizer que essa coisa nova que estão falando aí de agrofloresta, né? Isso já existe. Os Caiapó têm registros assim milenares, né? Pois Das roças de então, toco. tomara que... Então, assim, a fonte de vida é outra, né? A gente está perdendo de fato e principalmente... Você conversa com alguém da roça ali, parece que ainda o tempo é outro, né? Quando a gente vai para as aldeias, eu percebo isso, parece que o dia é longo.
né? Claro. O dia demora a porque você passar. vive cada segundo. O dia demora a passar, a gente não vai escurecer nunca. E aqui, muitas vezes eu tenho essa ansiedade de acabar o dia logo. Com certeza. Tô cansada, eu quero dormir. Tem dia que dá 6 horas da tarde, eu falo, não vai escurecer pra eu poder dormir. Logo, porque amanhã já tem um monte de coisa pra fazer, né? Então a gente vive um sistema brutal, né? Cruel, eu diria, né? Cruel que a gente perdeu, E de põe fato, cruel nisso, viu? essa capacidade da simplicidade, né? Aí vem essa coisa dos bilhões aí, né? Pra quê, né? Porque eu quero um jet ski, porque eu quero um... né? Não faz sentido, né? Eu até falo, você pode desejar o que você quiser. O problema é que esse desejo não pode te escravizar. Exatamente, senão não é... É só isso, cara. Não, mas, Leão, você não dinheiro deseja... pra ter um carrão, pra Leão, ter... você não gostaria de ter 2 bilhões de dólares? Ué, eu gostaria. Todo mundo claro, gostaria, né? Não tem problema nenhum pra mim, não. Agora, sabe Pra chegar nisso. Agora, sabe quando eu vou virar escravo deste pseudo-sonho ou desse desejo? Jamais, ou desse cara. sistema, né? Opressor, Nunca. né? Extremamente Você não opressor. quer... Não, olha, eu faço... luminárias de madeira, eu faço peças de madeira, né? E tal, pode ser uma luminária, pode ser um apoio para celular, pode ser um bol, uma tigela, qualquer coisa. Eu amo mexer com madeira, beleza. Então eu desejo fazer, por exemplo, a luminária mais do caralho do planeta, beleza? Agora, você acha que esse desejo vai me escravizar? Não vou ficar nessa... Jamais. Então você pode Porque desejar ser rico. Tem que ser prazerosa, né? Tem que ser claro. prazerosa a função. Não, você tem que viver o presente. Exatamente. Entendeu? Porque senão você vira escravo e aí aquele desejo tira você do presente e leva você pro futuro e você vai atrás desse negócio. Quando você aí chega lá no final, você com uma merda de uma doença terminal, alguém te pergunta, e aí, valeu a pena o quê? A pessoa não sabe não sei. falar, né? Não sabe falar, sei, porque foi escrava durante a vida o processo, inteira. durante o tempo em que eu fiquei 100% ligado naquele maldito desejo que me escravizou, eu não fiz Não mais curti nada. minha família, eu não viajei, construí, não fui ver a natureza, não senti o mar, eu não fui numa montanha, né? não construí nada. Eu não respirei, né? O ar não construí puro, nada. exatamente, Não construí né? nada. Então você que está novo, você que tem, sei lá, né? Eu acho que todo mundo é novo para atingir a consciência. Então se você tem 50, 60, 70, 80, ainda dá tempo. Com certeza, né? De você atingir consciência e entender que o que está sendo oferecido a você nesse exato segundo é muito mais importante que qualquer coisa do futuro. Exatamente. Até porque você não sabe o futuro. Ninguém Deixa eu te falar, sabe. se você não sabe, o futuro não existe. Exatamente. Passado Entendeu, já cara? foi, né? O passado ué. foi. Pronto. Né? Você é o que é hoje por causa da sua Exato. história passada. Agora, o né? mais impressionante disso difícil. é que os povos originários sabem disso há milênios. Tem esse conhecimento. E praticam. vivenciam isso, né? isso. Na prática. Aí é que tá o do exatamente, caralho. É vivenciar isso. Vivenciar Né? isso e A tá ali milê- no presente momento, né? Na hora de plantar uma roça, né? As divisões de tarefa, né? O homem, a mulher, o que cada um faz. O acompanhamento das crianças nessa trajetória. Como que a educação não é escolar. Educação é o fato da criança estar indo lavar roupa com a mãe ali no rio, ou arrumar um peixe, né, uma caça, ou acompanhar o pai na caçada, né? É bonito demais. Eles têm, assim, no Xingu, que é onde eu mais vou, tem coisas muito... A gente nem imagina, assim, ainda. Mas tem as ervas, tem os rituais de arranhamento, né? Eles usam o dente da piranha, e colocam numa palmeira e fazem as arranhaduras e sangram e jogam uma erva que arde demais, né? Então, para que isso? Para eu tornar um bom caçador, para eu tornar... Ainda existe muito também, um bom pai, um bom marido. Isso eles se preparam com 14, 15 anos, né? As meninas também. Tem as reclusões, né? E muitos povos ainda têm a reclusão da menina quando entra no período menstrual. E o rapaz, quando atinge ali 12, 13... Tem muitos alunos que passaram por isso. Ficam por até 1 ano reclusos. O que é essa reclusão? Ele vai ficar ali numa casa, sem contato com ninguém, e vai receber os ensinamentos para se tornar homem. Ali ele vai ensinar, ele vai aprender como que caça, como que faz uma flauta, um instrumento, como que é feita a pintura corporal, o que é um ritual. É interessante no povo Chavante, até estou indo para lá semana que vem,
eu não sei se a técnica ainda acontece ainda, né, culturalmente, mas, por exemplo, o cara que queria casar ali com a moça, ele tinha que caçar uma anta e carregar a anta e entregar para o pai da moça, né, para provar que ele estava pronto ali para casar. Quer dizer, é outro tempo, outro espaço, outra conexão, né? Tem tanta sabedoria, tanta ciência nesse meio que a gente desconhece, a gente não sabe quase nada. Um outro comentário que eu acho extremamente relevante aqui é o seguinte: olha, você não precisa ser como o índio, não. Você só precisa entender o motivo, né, o que é sabedoria e aplicar na sua própria vida. Exatamente. Não é, não, então eu vou ter que botar uma tanga, uma pena e não sei o quê, e vou ficar andando pelado por aí. Não é isso, não. É você entender, observar, entender escutar. A mágica que é e usar essa mágica na sua própria existência. Exato. É só isso. Esses caras existem muito antes da gente. E a gente vem com essa hierarquia do conhecimento, achando com que essa esse conhecimento... arrogância, né? Você de achar pensa que um que sabe. conhecimento sobrepõe ao outro pelo fato dele ser acadêmico, né? Eu pelo conheci fato dele ser um senhor que ele estava já estava com uns quase 90 anos, numa chácara, né? Um dia eu fui fazer uma visita para ele, aí a gente estava sentado assim perto de um córregozinho que passava na chacrinha dele lá e tal. Aí um determinado pássaro cantou lá, ele falou para mim assim: essa semana vai chover. Olha só. Aí eu falei: como assim? Ele falou: a chuva está vindo aí. Porque ele já tinha aprendido que aquele pássaro que cantava daquele jeito naquela época, ele prenunciava a chegada da chuva. E não deu outra. 3 dias depois, desabou. Os indígenas têm muito isso. Assim, esse conhecimento você não aprende da noite pro dia. Não, é observação, é contato, né? Você precisa fazer sabe aquela lógica, aquela observação que eu te falei? Encontrar lógica na natureza, é exatamente isso. Esse cara encontrou a lógica. Sim, é ali quando o sapo está cantando, ou quando floresce alguma determinada árvore do cerrado ali da Amazônia, ele sabe os indicativos, indicadores. A gente trabalhou um tempo com cartografia, calendários socioambientais, né? Teve 2 alunos que fizeram pesquisas incríveis, um até terminou o mestrado, de como as estrelas, a posição das estrelas no céu indica a época do plantio, igual aquela questão das marés, né? Então, professor, apareceu essa estrela ao leste, significa que está na hora da gente plantar mandioca, né? E o mais interessante é o quanto essas coisas que eles falam, né, que aconteciam nesses determinados momentos, estão mudando em virtude das mudanças climáticas. Então eles falam assim, peixes que desapareceram, nossos avós falam que tinha muito peixe nessa época, né? Na época da estiagem, né, que tem mais peixe, tinha uma variedade, uma diversidade maior que não tem mais hoje em dia, né? Como esses indicadores, né, do tempo funcionavam de fato, né? Época do plantio, época da colheita, época de caçar determinado animal, né? Então tudo isso era influência, eram os marcadores de tempo, de fato, né? Não tinha um relógio ali. Com certeza. Então olha só a visão e a conexão, mais uma vez, com as questões da natureza. Uma coisa, tem um pássaro que canta... quanto tempo foi necessário para que essa observação gerasse conhecimento? E essa ciência, né? E assim, uma ave que canta, eles falam assim, professora, notícia ruim vai chegar, porque essa ave cantou aqui agora. Vai chegar uma morte, ou cantou uma outra ave, eles falam, a gente vai ganhar presente, né? Então são coisas assim, então, um colega nosso foi mordido por um cachorro assim que ele chegou na aldeia. E o que eles fizeram? Encheram ele de presente. Então, quando alguém é mordido por um cachorro, ou quando você pega um bebê indígena, ele faz xixi ou cocô em você, você vai ganhar um monte de presente. Então, assim, são lógicas, ciências, conhecimentos que são bonitos demais de viver na prática, né? Que a gente não sabe, a gente não conhece, a gente não dá importância. Quem que olha para o céu e vê a posição que está a lua, né, em determinado momento do ano, né? Quem assiste um pôr do sol, um nascer do sol. Então, assim, essas coisas estão muito perdidas, né, para nós, assim. E muito modificadas também. Os alunos falam disso o tempo todo, o quanto os rios baixaram nos últimos tempos, o quanto o desmatamento tem aumentado os ventos, né? E com isso as queimadas, né? Quase todo ano nós temos aluno que perdem casas, porque a maioria são de sapé, né? De palha, que são queimadas. Então, assim, são muitas mudanças, aparecimento de espécies invasoras, né? Em detrimento das nativas.
endêmicas. Então, assim, é uma série de catástrofes, né, de problemas ambientais. Agora, os Carajá falam muito bem isso, que o jovem hoje, né, ele é o índio perdido, porque ele está num lugar que ele não está nem conectado com o passado, com a ancestralidade, mas também não se encontra no mundo dito civilizado, né? Então aí vem as doenças emocionais, né? Taxas altíssimas. Os povos indígenas são os povos que têm maiores taxas de suicídio, né? No povo Carajá é altíssimo isso, porque ele não se encontra mais, né? Ele não tem mais um lugar, né? Ele perde a identidade, ele perde ali a capacidade de entender aquele mundo, né? É o alcoolismo também, muitos morrem afogados fazendo Eles optam por não viver mais. Porque o porque mundo não está deles... em lugar nenhum mais, né? Ele não se pertence mais, né, a nada, né? Isso é muito triste. A sensação de não pertencimento é trágica, né? Trágica. E assim, as conexões ancestrais, né? A gente estava falando de coisas sagradas. Os alunos trazem muito essa ideia, assim, das demarcações dos territórios mesmo. Por exemplo, vou citar o exemplo do Xingu, né? Que tem quase 3 milhões de hectares. O que aconteceu? Um projeto incrível dos irmãos Vilas Boas, né? Só que tiraram muitos povos da área, que é hoje o parque, e colocaram naquele lugar que está preservado ainda, porque é um parque, né? Se você sobrevoar o Xingu, ele é uma ilha, né? Tudo em volta está desmatado, tudo virou soja, virou cana. Então ali é uma ilha que tem diversidade ainda, que está sendo impactada. Porque quase todas as nascentes que passam dentro do parque estão fora do parque, né? Então impacto de agrotóxicos, enfim, contaminação. Então, eles dizem isso pra gente, né? O quanto tem se perdido, né? Essas conexões do espaço ali, né? Que eles estão, as invasões. É uma agressão sem tamanho. Sem tamanho, né? O que tem sido feito com esses povos. E ainda assim, são os que mais preservam, né? A natureza, o meio ambiente. Pois é uma contradição, né? Esse já seria, assim, um motivo, sem contar todos os outros, esse já seria um motivo para a gente pedir bênçãos para os índios todos os dias. Ensinamentos, porque eles estão preservando o que o planeta necessita para continuar existindo. Exatamente. Basicamente é isso. E os estudos científicos hoje já mostram isso claramente. Exatamente. Entendeu? Mas a sanha, a gana por mais dinheiro, mais pasto, mais não sei o quê, não acaba. Milhares de pesquisas mostrando, né, que o ser humano que tem conexão com as coisas da natureza tem uma expectativa de vida melhor, se livra maior, de depressão, né, de crise de ansiedade. Consegue felicidade, a tão sonhada, né, felicidade, pelo menos que seja alguns momentos, né, ali. Com certeza. E eu vou só complementando o que eu ia falar, que eu acabei esquecendo. Que esses povos que foram deslocados para essas áreas, né, que são os territórios, digamos assim, o quanto eles ainda tentam reverter essa situação buscando os territórios originais, porque são sagrados, né? Então a gente vê uma luta assim, não, a gente está aqui dentro do parque, mas os nossos ancestrais não estão aqui. Então a nossa área é lá, não é aqui dentro do parque só, né? Então assim, e dá para entender porque a conexão, né, com a ancestralidade, com os ensinamentos, com os espíritos, né, estava em outro local, né? Então assim, a gente vê muito isso também, dessa perda. Parece uma coisa muito boa a criação, a demarcação desses territórios, mas muitas coisas são perdidas, né? Consideradas sagradas para esses povos. E isso tem povo que não tem nem território ainda, né? Você vê a situação aqui dos Guarani Kaiowá, no Mato Grosso do Sul, vivem como indigentes nas beiradas das estradas, né? Não tem nem terra mais. Lamentável, né? Lamentável, é triste. E a gente, assim, como a gente está no meio, né? Vê notícias o tempo todo. O que acontece ainda, assim, de crueldade, assim, a gente escuta histórias de crianças enforcadas com arame farpado, mulheres estupradas. Então, assim, tem coisas horríveis acontecendo. A gente viu muita situação dos Yanomamis, né? Agora com a desnutrição, com a contaminação por mercúrio, que está mais na mídia, né? Mas isso acontece, fora da mídia, também está acontecendo uma guerra, né? É uma guerra. Com certeza, eu não tenho a menor dúvida disso não. E assim, quanto mais a população, de uma forma geral, tem conhecimento, né, dessa agressão e consegue compreender o quão terrível é isso, bastaria você entender o seguinte: vamos imaginar assim, uma situação hipotética aqui, que a sua cidade fosse tomada
por um povo estrangeiro qualquer, certo? E que esse povo estrangeiro chegasse na sua cidade e te obrigasse a fazer tudo à moda dele, invasor. Que você não pudesse mais fazer nada do que você faz, nem o seu idioma seria mais aceito. Você teria que aprender uma língua nova. Entendeu? E que se esse povo gosta de comer merda, você seria obrigado a comer merda a partir daquela data. É mais ou menos isso que acontece com os povos originários, com os indígenas principalmente. A gente tem essa arrogância de achar que nós é que sabemos das coisas, que o nosso modo de vida é que é o certo e não sei mais o que e tal. E a gente chega lá e destrói essas culturas todas em nome do quê, amigo? Em nome de dinheiro. Dinheiro, cara, não faz poder, o menor sentido. Religião, não, né? e o pior, grande parte da população, a maioria esmagadora da população, não se beneficia disso, mas ela não tem senso crítico para perceber a manipulação. Que ela está se matando, ela né? está De se certa matando. forma, ela tá tipo se assim, matando. quando você estufa o peito para proteger esses merdas que destroem florestas, essa raça ruim que vai lá jogar mercúrio nos rios. Quando não, mas não sei o quê. Cara, você não tem ideia da merda que você está fazendo. Sim, com você mesmo. É com a sua você que está humanidade. sendo prejudicado, é o seu planeta, porque o planeta aqui tem 8 bilhões de pessoas. Desses 8 bilhões, 7 bilhões e 900 milhões somos nós, entendeu? Exato. Que vivemos deles. Uma minoria que canibaliza, que vampiriza o planeta. Eu acho que essa gente é tão idiota, tão burra, tão primária, que eles estão fazendo isso com o planeta deles. Porque não tem outro. Eles né? vão destruir e eles também vão junto, não somos só nós, não. A tem gente a não dó. tem outros espaços para ocupar, né? É isso aqui. Tem um livro do Davi Copenaua, ele é do povo Yanomami, inclusive, se eu não me engano, chama A Queda do Céu. É muito bonito esse livro, porque ele é um xamã, ele é um pajé, e ele fala, né, dessa conexão do céu, né, como se fosse um círculo, assim. Tem uma conexão céu e tem uma conexão com a terra, né? E ali várias camadas entre o céu e a terra. Enfim, quando você desestabiliza a terra ali, tirando o garimpo principalmente, né? Tirando as riquezas ali minerais, você está ali fazendo buracos enormes, escavações, né? Que isso está balançando o céu, né? E a queda do céu é isso, o céu vai cair sobre nós, né? Então, assim, é uma analogia, uma cosmovisão fantástica, né? O livro é muito bonito, né? E tem acontecido isso, né? Tem acontecido isso, as mudanças climáticas. Tá acontecendo. É isso, a desestabilização aqui, né? Dessa terra, ela está conectada, né? Então, quando você desmata aqui, é difícil fazer as pessoas entenderem que a chuva só cai porque tem vegetação, né? É o básico, assim, né? Com certeza. É o básico, tipo assim, a chuva é isso, gente, né? Tem planta, tem Talvez vegetação, ela vai... É um raciocínio bobo, assim, ó, por que não chove no deserto? Né? Exatamente. A pessoa se chove no tão Saara... básico, tão simples, Se chovesse no Saara, provavelmente depois... se chovesse no Saara, depois de um certo tempo, provavelmente viraria uma floresta. Para continuar chovendo, entendeu? Exatamente. É mais ou menos isso. Mas assim, é isso. Agora, se você acha que pode viver sem chuva, né? Se você acha que vai comer arroz em algum momento da sua vida, ou você acha que você vai fazer um churrasco, se não chove não tem pasto, né? Se não chove não tem planta, talvez você vá comer uma pílulazinha que alguém vai inventar aí. Exato. Né? E aí uma pílulazinha por dia já é o suficiente para você viver outros feliz. planetas, né? Vai conquistar. Sabe aquele prazer de degustar as coisas e tal? Para que você precisa disso? Né? E aí a vida perde sentido total, né? Porque professora professora Lorena Dallara, nós já estamos falando há 1h40 minutos. Que maravilha, gente. Passa muito rápido. Passou rápido demais, a conversa tá ótima. Eu sinto assim que a gente vai ter que conversar muitas outras vezes. Claro. Né? E eu quero deixar a senhora aqui com um dever de casa, né? A senhora vai, naqueles momentos que sobrarem, né, e tal, você vai pensar, não, o que seria um tema interessante para eu ir lá no Jurubebas discutir lá com o Leal? Por gentileza. Né? Acho que as aventuras de campo. Pois é, e não é só isso não, é a senhora e
todos os acadêmicos que a senhora conhece, que tem conteúdo para vir aqui compartilhar com a gente. Inclusive indígenas. Nós Nossa, temos seria no maravilhoso. nosso curso o Gilson Tapirapé, que é o primeiro professor indígena da Universidade Federal de Goiás. Ele está com a gente no curso. Eu gostaria muito de conversar com ele. Vou convidá-lo. Pois né? seria um prazer enorme, E ele vai vir, ouvir dele o que ele tem de conhecimento. É um intelectual indígena, tem uma cabeça então, assim seria ótimo, professor, seria muito bom. Pode deixar comigo. Então é isso, ó. Muito obrigado pela Eu sua, que agradeço. pela sua estada aqui. Eu espero que ela tenha apenas sido um pontapé inicial desse relacionamento, né? Como a senhora sabe, a gente conversou aqui antes do podcast. Conteúdo para nós aqui é fundamental. Mesmo que isso, num primeiro momento, isso não é um assunto assim que vai gerar zilhões de views, gilhões de não sei o que e tal. Cara, uma coisa eu sei, daqui uns dias, né, você vai falar assim, cara, tem um tal de podcast do Jurubebas aí, que, cara, é um negócio assim fantástico pela quantidade de conteúdo arquivado lá, e é isso, esse objetivo é que eu acho que fundamenta a nossa existência, né? Porque se a gente pode ajudar nesse sentido, faz sentido a gente estar aqui. Exato. Caso contrário, eu já passei dessa fase, sabe? Sim, e eu costumo dizer que a nossa profissão, enquanto professor, educador, é uma missão, né? Não é nem uma profissão, é uma missão e que a gente trabalha com esses passos de formiguinhas mesmo, né? O trabalho de conscientização, de educação, infelizmente, ainda não é tão valorizado, né? Então, assim, é uma coisa assim, a passos muito... A gente fica falando o tempo todo da biologia, da preservação, da conservação. Infelizmente, né, não atinge o público que a gente gostaria. Nós temos feito trabalhos de extensão belíssimos lá no nosso... A gente trabalha num laboratório de etnobiologia, né, que seria essa junção da biologia com os povos, né, com a questão étnica. A gente tem feito trabalhos assim, de desenvolvimento de turismo sustentável nessas comunidades, né, como aproveitar esse recurso, mas também, né, com retorno para eles, sem exploração. A gente tem trabalhado, tem um projeto muito bonito que chama Oia Passarinhar, onde a gente traz pessoas não acadêmicas, né, da sociedade como um todo. Todos os sábados tem visitas a algum parque de Goiânia para observação de aves, identificação. Tem outro de um colega que chama Araras de Goiânia. Projetos no Araguaia. Então, assim, a gente está com uma série de projetos. Tem esse do projeto do Xingu também, que é voltado para a produção de material didático. Então, a gente está com uma série de trabalhos para levar para a sociedade, né? Não é para ficar dentro da academia, né? Nesses projetos de extensão é o que me dá mais prazer, né? Eu tô com um projeto de extensão, inclusive, que chama Feira Intercultural. O que é isso? Quando os alunos vêm para Goiânia, em janeiro e julho, que eles têm aula aqui, janeiro, fevereiro, julho e agosto, e nos outros meses a gente vai para as aldeias. Quando eles estão aqui, o que é o dinheiro para eles? Eles não têm, né? Muitas vezes. Tem ali o salário de professor, né? Uma bolsa. Nem todos têm bolsa, mas eles trazem as artes, né? Os artesanatos. E o que eles precisam na cidade? Dinheiro, né? Eles têm que comer, eles têm que alugar casas para ficar aqui. Sempre trazem muitas peças de artesanato, cestarias, cerâmicas. Trocam essas peças pelo dinheiro que eles precisam. Aí eles vendem, aí a gente eles sempre trouxeram essas peças, né, com essa motivação do dinheiro para viver, para comprar uma água, né? Até a água precisa de dinheiro. Então, agora a gente está com esse projeto, essas etapas que acontecem aqui, eles trazem esse material, esse artesanato, que é belíssimo, e a gente tem promovido algumas feiras interculturais aos domingos, né? Que é o dia que eles têm folga, o único dia. Onde? Olha, nós já fizemos no Museu Antropológico, já fizemos no Beco da Codorna, já fizemos no Martim Sererê, já fizemos em eventos dentro da própria universidade, tem a Feira das Pretas. Então, assim, onde chamar a gente está indo com esse projeto, né? Que mostra a cultura desse povo, né? Mostra o trabalho, a beleza, a riqueza, né? Não é você olhar ali uma peça e falar, gente, esse trançado aqui é bonito demais, esse grafismo aqui é a coisa, né? Olha só, esse colar é maravilhoso, bonito, né? Muito bonito. De caramujo, né? Você imagina o trabalho que dá para fazer isso. Nenhuma peça é igual a outra, né? Tudo ali é manual. Então, a gente tentando valorizar também esse trabalho deles, né?
para eles se manterem aqui na universidade, não desistirem. Então, esse é um projeto novo. Então, a gente está com muitos projetos de extensão para para que eles não desistam, né? Não desistam da educação. Professora, Pronto. mais uma Eu vez. falo demais, sou professora. Não, mais uma vez obrigado. Né? E fica aqui o agradeço. nosso compromisso. Pronto. Pense em temas que a gente possa falar. Certo. Divulgue o Jurubebas para os acadêmicos que a senhora conhece, que Com poderiam certeza. estar aqui desenvolvendo temas específicos, cada um na sua área. Isso para nós é fundamental. Excelente. Para você que Combinado. nos acompanhou por mais desse Jurubebas, o melhor e o pior podcast do mundo, né? Aqui fica o convite para que você se inscreva no canal, que é muito importante, cria relevância e aí o YouTube entende que deve mostrar para mais pessoas, né? Dá o seu like aí, o seu joinha, se gostou, se não gostou, dá o dislike, não tem problema, mas comente, a sua opinião é fundamental, ajuda também muito, né? E assine lá o sininho das notificações para você receber avisos de novos podcasts, novos materiais que a gente colocar nas redes, tá bom? No mais uma vez, obrigado e até a próxima. Tchau!